agora nós já passamos por duas etapas do nosso processo, a engenharia reversa e a parte de design. Porém, antes da gente começar a produzir a nossa peça, o nosso produto, entrar na parte de manufatura, seria interessante a gente entender quais melhorias poderiam ser realizadas antes de iniciar todo esse processo de manufatura. E para isso, eu vou convidar o especialista dos produtos da MSC, o Mauro, que vai nos explicar um pouco como que a gente pode aplicar essa tecnologia para a parte de simulações antes do início da manufatura do nosso produto. Mauro, seja bem-vindo e eu queria já começar com uma pergunta. O que a gente pode melhorar nessa peça antes de começar a fabricar ela? Excelente pergunta. A simulação ela vem ao encontro exatamente disso, fazer melhorias no processo de desenvolvimento de produto. Sendo um dos pilares da indústria 4.0, a simulação ela vem agregar valor ao seu processo de desenvolvimento de produtos em várias disciplinas, na área estrutural, na área de dinâmica, na área de acústica, na área de CFD, na área de desenvolvimento de materiais, tudo isso a simulação pode trazer valor ao seu processo de desenvolvimento. Especificamente nessa peça, o que a gente fez? A gente usou uma ferramenta chamada Apex, onde a gente fez dois tipos de análise. Uma modal, para identificar as frequências naturais desse corpo, e uma análise estrutural, segundo o carregamento que ela vai sofrer. A gente identificou que a peça está bem dimensionada. Ela vai atender aos critérios do design que foi feito para o trabalho que ela vai ser designado. Então, a gente validou, através de uma ferramenta de elementos finitos, todos os carregamentos que essa peça vai sofrer. E antes da fabricação, para fazer mais um teste ainda, a gente simulou o processo de manufatura aditiva. A gente simulou como ela vai ser impressa numa impressora 3D, verificando o fatiamento que essa peça vai sofrer para dar uma precisão dimensional nela e também verificando as tensões residuais depois do processo de impressão e as deformações causadas pelo processo de impressão 3D. Com isso, você tem um protótipo físico que você pode validar dentro da sua estrutura. Bacana, então. Então a gente consegue fazer todas essas análises antes mesmo da manufatura. Quais são os principais ganhos que um cliente tem em realizar esse tipo de teste antes de pôr a peça realmente para produzir, né? O que ele tem de ganho financeiro ou até mesmo estratégico dentro desse produto? Então, Paulo, as ferramentas de simulação da MSC, elas podem trazer uma série de valores para a indústria, né? A simulação é um dos pilares da indústria 4.0, é uma das portas mais simples de você entrar na indústria 4.0, porque é simplesmente uma aplicação e treinamento do funcionário para usar essa aplicação, né? E a simulação, ela permite uma série de disciplinas, melhorar uma série de disciplinas no desenvolvimento de produto. Entre elas, você pode fazer a simulação estrutural, fazer a validação da sua estrutura, tanto da forma estática quanto da forma dinâmica. Dinâmica eu falo de vibracional ou na parte de mecanismos. A parte de acústica, vibroacústica, aeroacústica, todas essas simulações são possíveis. A parte de CFD, você pode fazer aerodinâmica, fluidos compressíveis, fluidos não compressíveis, a multifísica, multifase de fluidos, tudo isso é permitido, né? Nessa peça especificamente, a gente usou a simulação do Apex para fazer a simulação estrutural com os carregamentos da qual essa peça vai estar sujeita. O Apex é uma ferramenta extremamente fácil de usar, ela tem uma série de características individuais que permite avaliar a qualidade da malha antes de você rodar o solver. Você permite fazer simulações como linear estática, resposta em frequência, modal e a flambagem. São as quatro principais simulações que o Apex permite você fazer. Ele tem um sistema de aprendizado extremamente simples através de vídeo, onde você passa o mouse em cima do ícone e ele starta um vídeo ensinando aquele comando, né? Como se fosse vídeos de YouTube. É extremamente fácil de usar. O treinamento do Apex é de um dia. Em um dia você aprende a usar a aplicação e já começa a fazer algumas simulações. A gente chama também que o Apex ele é CAD agnóstico. Ele abre qualquer arquivo CAD. Independe da sua plataforma CAD, ele tem a capacidade de abrir e editar esse arquivo. É lógico que ele não é uma ferramenta de CAD, mas ele tem algumas ferramentas para limpar essa geometria, para tornar a simulação muito mais simples, como limpar arredondamentos, limpar chanfros, editar nervuras, criar geometria. Você consegue fazer isso tudo muito fácil.
O Apex também permite você, ao editar essa geometria, a malha é automaticamente atualizada. Então, todo o trabalho que você fez de carregamento, aplicar material, aplicar condição de contorno, tudo isso é atualizado quando você edita a geometria dentro do Apex. Os resultados, a gente chama também que o Apex é uma plataforma. Ele tem o pré-processador, o solver e o pós-processador. Você não fica entrando e saindo da aplicação para fazer todas essas etapas. Você inicia e termina tudo dentro de uma única aplicação. Você também permite a criação de macros, onde você repete ações que você iria fazer várias vezes. Por exemplo, aplicar um parafuso. As soluções de CAD não têm ferramentas como o CAD, por exemplo, que tem um pattern, onde você aplica um parafuso e replica nas furações. Isso não existe em CAD. O Apex permite você fazer uma macro, onde esse replicar operações passa a ser permitido. E por trás do Apex tem um solver consagrado da MSC, que é o Nastran, um solver consagrado desenvolvido pela MSC há mais de 40 anos. Além dessa ferramenta, a gente utilizou mais alguma outra ferramenta de simulação dentro do nosso... Sim, dentro desse processo de desenvolvimento desse produto, a gente precisava de um protótipo físico para testar, porque depois essa peça ia ser injetada. Então a gente fez em manufatura aditiva, a gente pegou essa peça e não dá para você pegar a peça e mandar direto para a impressora. Uma série de problemas ocorre que é inerente ao processo de manufatura aditiva. Distorções, tensões residuais, tudo isso você tem que avaliar. Então isso a gente faz uma simulação prévia da impressão, onde a geometria é importada também, como eu disse, CAD diagnóstico, não importa de onde vem essa geometria. Você fatia, cria suportes, aplica material e escolhe a impressora na qual você vai imprimir. O software de manufatura aditiva da MSC tem uma biblioteca de impressoras, uma biblioteca de materiais, onde você vai usar a impressora que você comprou, o material que você vai usar para realmente simular a impressão, para ver quais são as deformações, quais são as tensões residuais, quais os problemas que a impressão 3D pode vir a ter, como descolamento de camadas, você consegue prever isso, principalmente distorções, e ao final disso, você gera uma peça multiplicada por -1. Se sua peça ia deformar num sentido, você multiplica ela por -1, ela deforma em outro sentido, e ao imprimir, ela entra no dimensional correto, para você ter a sua peça na sua dimensão correta. Tudo isso, o software da MSC de simulação de manufatura aditiva vai fazer para você. Bacana. Então, quer dizer que quais são os ganhos, então, que um cliente, antes de partir para a manufatura, ele tem em relação a esses dois softwares que nós simulamos e conseguimos melhorar todo esse CAD antes de iniciar a manufatura? Quais são os ganhos que ele tem, principalmente nessa etapa? Os ganhos são muitos, né? Principalmente no processo de desenvolvimento de produto, você tem ganhos como, por exemplo, time to market. Se você desenvolve o seu produto antes, você lança ele antes. Então você tem time to market. Se você tem uma ferramenta de simulação, ele permite você fazer mais testes do que você faria normalmente, de uma forma virtual. Então você tem inovação, você permite inovar em geometria, você permite inovar em ideias, você permite inovar em materiais, você permite inovar uma série de coisas que normalmente você não arriscaria se você tivesse que fazer um teste de campo. Além disso, você permite inovar em custos, você reduz custos de forma muito fácil. Se você simula, você quando vai implementar isso, você dá um tiro certo, você não fica testando, não é mais tentativa e erro. Você simula, acha a melhor solução e implementa aquela sendo o tiro certo no centro do alvo, garantindo uma redução de custo efetivamente. Bacana. Obrigado então, Mauro, pela sua participação nessa nosso ciclo de vida aí do nosso produto. Obrigado mesmo. Foi um prazer.